Olá, boa noite, meus irmãos, meus amigos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a vida de cada um de vocês. Meu nome é Marli Moura, eu sou missionária da Igreja Batista Novo Horizonte, Natal, RN, e estou com você mais uma vez para meditar acerca da Palavra de Deus. Como é que está a sua vida, hein? Você pode me contar? Já está fazendo planos aí para 2022? Ou será que você está se perguntando aí o que eu estou fazendo na minha vida? Será que você está aí se questionando sobre isso, né? Sobre o que você está fazendo? Será que as suas certezas, né, de outrora, será que elas se tornaram para você hoje incertezas? Ao longo da vida, o homem, ele vai fazer muitas perguntas existenciais. Aquelas, né, que a gente aprende lá. Quem eu sou, o que, de onde eu vim, para onde eu vou, o que eu estou fazendo aqui. Perguntas, né, de reflexões aí filosóficas, ou questionamentos puros aí, de quando você olha para a sua vida e não reconhece mais, né? Não sabe mais o que você está fazendo. Mas como é que você está? É uma canção, né? Que a gente costumava cantar. Como vai a sua vida? Como Deus pode aí ajudar você? Eu gostaria de ler com vocês nesta noite, né, um texto lá de Eclesiastes, onde você vê aí o autor do livro, né, fazendo aí indagações, respondendo, analisando aí a vida, analisando a sua vida. Acompanhe comigo, Eclesiastes, eu vou estar fazendo a leitura do capítulo 1, que nos diz assim: Palavras do pregador, filho de Davi, rei de Jerusalém. Vaidade de vaidades, diz o pregador. Tudo é vaidade. Que proveito tem o homem de todo o seu trabalho com que se afadiga debaixo do sol? Geração vai e geração vem, mas a terra permanece para sempre. Levanta-se o sol e põe-se o sol, e volta ao seu lugar, onde nasce de novo. O vento vai para o sul e faz o seu giro para o norte. Volve-se, revolve-se na sua carreira e retorna aos seus circuitos. Todos os rios correm para o mar, e o mar não se enche. Ao lugar para onde correm os rios, para lá tornam eles a correr. Todas as coisas são canseiras, tais que ninguém as pode exprimir. Os olhos não se fartam de ver, nem se enchem os ouvidos. O que foi é o que há de ser. O que se fez, isso se tornará a fazer. Nada há, pois, novo debaixo do sol. Alguma coisa de que possa dizer, vê, isto é novo? Não. Já foi nos séculos que foram antes de nós. Já não há lembrança das coisas que precederam e das coisas posteriores. Também não haverá memória entre os que hão de vir depois delas. Eu, o pregador, venho sendo rei em Jerusalém.
Apliquei o coração a esquadrinhar e a informar-me com sabedoria de tudo quanto sucede debaixo do céu. Este enfadonho trabalho impôs Deus aos filhos dos homens, para nele os afligir. Atentei para todas as obras que se fazem debaixo do sol. Eis que tudo era vaidade e correr atrás do vento. Aquilo que é torto não se pode endireitar, e o que falta não se pode calcular. Disse comigo: eis que me engrandeci e sobrepujei em sabedoria todos os que antes de mim existiram em Jerusalém. Com efeito, o meu coração tem tido larga experiência da sabedoria e do conhecimento. Apliquei o coração a conhecer a sabedoria, a saber que é loucura e o que é estultícia, e vim a saber que também isto é correr atrás do vento. Porque na muita sabedoria há muito enfado, e quem aumenta a ciência, aumenta tristeza. Eu li todo o capítulo 1 de Eclesiastes, né? E aí você vai, Salomão abre aqui o seu livro, não é? E ele vai trazer aí algumas indagações e algumas respostas, algumas perguntas acerca da vida. Parece aqui que ele está querendo ver ou descobrir aí a razão de viver. A razão da vida, melhor dizendo. E parece que ele vai destacar que a vida aqui, ela é fútil. Mas atente, né? Se você fizer aí o estudo, né, desse livro, que ele vai falar aí dessa futilidade da vida quando ela é vivida sem Deus. Se nós olharmos aí para o livro, nós vamos ver como um todo, nós vamos ver que ele vai apresentar aí a vida do rei Salomão, a sua própria vida. Ele vai ver aí os seus erros, os seus acertos. Ele vai mostrar aí a observação que ele faz acerca da vida. E parece que a conclusão dele é sempre que a vida vai ser vã, quando ela é uma vida sem Deus. Eu perguntei como é que você está avaliando aí a sua vida. Antes da gente continuar, deixe-me dizer isso. Há sentido para a sua vida e ela deve ter sentido em Deus, em Jesus, sendo seu companheiro nessa caminhada. Se ele for seu companheiro, você vai saber do propósito para o qual Deus permitiu que você estivesse aqui. Vai saber também para onde você vai e como proceder enquanto você caminha, de onde você veio para onde você vai. Livro de Eclesiastes, né? Na Bíblia hebraica, né? Esse livro é esse início que nós temos, né? As palavras do pregador, esse vai ser o nome do livro. Então, vai ser alguém que fala, né? Sugere alguém que está falando aí para um público, para uma assembleia. Então, quem fala é um pregador, é um eclesiástico. Nas nossas versões, nós vamos ter aí Eclesiastes, né? Que vem da palavra eclesia. É aquela que a gente traduz aí para a igreja, né? Mas é assembleia. Então, é aquele que fala a uma assembleia, ou seja, alguém que está falando para um público,
para pessoas. O autor é Salomão, filho de Davi, rei em Jerusalém. E a mensagem, né, como eu já disse, do livro como um todo, vai falar de como a vida é vã, se ela é vivida sem Deus, não é? Como ela é fútil, vaidade, né? Então você vai ver várias vezes o termo sendo repetido aqui no livro, né? Tudo é vaidade debaixo do sol. Vaidade vai aparecer diversas vezes nesse texto. Vaidade de vaidades, diz o pregador. Vaidade de vaidades. Tudo é vaidade. Tudo é futilidade. Tudo é fútil. Sem sentido. Se a vida vivida aqui não for com Deus. E aí, Salomão vai estar falando aqui que o sentido da vida não é encontrado em viver as coisas, em experimentar essas coisas. No verso 3, ele vai dizer, olha, que proveito tem um homem de todo o trabalho com que se afadiga debaixo do sol? A gente está aqui vivendo. Então, que proveito a gente tem? Se essa é uma pergunta, ele vai caminhar aí no seu livro para responder. Como é que você pode tirar proveito disso? Essa era uma questão que o pregador, né, que o autor, ele vai tentar resolver. Que lucro, que vantagem tem aí em todas as coisas que fazemos aqui na Terra? Que proveito tem nisso? E aí ele vai tentar responder essas questões, né? Ele vai falar aí da sua experiência, ele vai falar aí de como ele observou as coisas embaixo do sol. E vai falar também de atitudes, né? Baseados aí na sabedoria, naquilo que Deus deu a ele. E aí, nesse capítulo 1, ele vai dizer, se você olhar aí dos versos 4 ao verso 7, você vai perceber que ele vai mostrar que existe aqui um ciclo que não muda. É um ciclo imutável aos olhos do pregador. Ele vai dizer, olha, uma geração vem, uma geração vai e a outra vem. A terra permanece a mesma. O sol, ele tem um trabalho a fazer diariamente, então ele faz isso hoje, amanhã ele vai fazer outra vez. O vento, ele vai do sul ao norte e continua nesse circuito. Os rios correm para o mar e passam a vida fazendo isso. Não há mudanças. Então, você olha, Salomão está olhando aqui para a terra e vai dizer, olha, os homens habitam aqui. E ficam nesse ir e vir. Uma geração vai, a outra vem. As coisas parecem não mudar debaixo do sol. As coisas acontecem e elas vão se repetindo. Então, a primeira observação que ele faz é que existem coisas imutáveis, coisas que não vão mudar. Além dessas coisas não mudarem,
você vai perceber que ele vai dizer aí no verso 8 que essas coisas não mudam. Mas também não trazem satisfação. O verso 8 vai nos mostrar isso. Há um ciclo, não muda. E as coisas que nós temos aqui, elas não vão satisfazer. Parece que o homem ele está sempre insatisfeito. Você corre aí para ter as coisas. Eu já preguei os 5 primeiros versos desse capítulo. E quando eu preguei, eu perguntei isso, né? Você quer ir chegar no topo. E quando você chega no topo, o que você faz depois disso? Você vai querer pensar em alguma outra coisa. Então, as coisas, né, que nós queremos, que vamos conseguir, mas parece que você vai querer sempre alguma outra coisa a mais. Você pensa que está satisfeito, não, eu quero comprar aquele terreno, eu vou ficar feliz quando eu tiver o terreno. Mas aí você vai pensar na casa, e vai pensar na construção dela, e vai pensar aí depois no acabamento da casa que você acabou de construir, vai pensar aí na mobília que você vai ter que colocar nessa casa, e vai pensar que a casa precisa aí de pintura, e vai precisar de uma nova pintura. Vai ser o tempo todo assim. Nós vamos ter uma coisa e vamos desejar outra. Parece que de fato as coisas que estão aqui debaixo da terra, elas não vão trazer aí essa satisfação plena ao homem. Uma outra coisa que ele observa é que debaixo do sol não há nada novo. Dos versos 9 ao verso 11, ele vai dizer isso. Não tem nada novo aqui. As coisas, não é? Que você olha aqui, elas já existiram. Você vê algumas modas, né, de roupas, de calçados. E quando você olha para a história, isso já houve, já teve. Mas aí você vai ter, irmã Marli, mas não é bem assim não. A gente tem avanços tecnológicos hoje, né? Você está aí na sua casa, eu estou vivendo aqui na minha. Mas você acha que esse conhecimento, ele surgiu agora? Nesse momento que a gente está conversando? Hoje a gente consegue falar aí com as pessoas, né? Eu estou em um estado, eu consigo falar com pessoas de outro estado, de outro país. Mas a comunicação, você tentar se comunicar com as pessoas, é uma coisa nova? As coisas, né, que nós temos hoje, não é fruto aí de estudos de tempos. Esses avanços que nós temos, hoje, quantas pessoas não já estudaram, não já trabalharam para isso? E existem coisas hoje que não conseguem ainda, que não conseguiram ainda superar coisas do passado.
Existem coisas que não conseguiram ainda ser explicadas, né? Bem explicadas hoje. Aquilo que aconteceu ontem, ela serve aí para as coisas que estão acontecendo hoje, né? São aqueles estudos que você vai aí aperfeiçoando e vai conseguindo os avanços. Pelo menos tentando isso, né? A gente olha para algumas coisas na história e a gente realmente não consegue entender como é que foram feitas, né? Então o passado, ele foi aí pavimentando aquilo que nós estamos vivendo hoje. E o hoje vai estar lançando, né, pavimentos para as coisas que acontecerão amanhã. Não tem nada novo por aqui, não. As coisas estão sendo aperfeiçoadas. Ele observa isso e vê. Então, desde aí a comunicação através aí da fumaça, ela vem sendo aprimorada até aquilo que nós temos hoje, que amanhã ainda teremos coisas melhores. Uma outra coisa que Salomão percebeu diz respeito da sabedoria humana. E ele vai falar acerca disso. Ele vai dizer aí que essa busca pela sabedoria humana, apenas humana, ela também é fútil. Salomão foi aí rei em Jerusalém, e você sabe, né, se você fizer lá a leitura no Antigo Testamento, acerca da história do rei Salomão, você vai ver que quando ele assume, né, essa posição de rei, em conversa com Deus, não é? Ele pede aí a Deus sabedoria para guiar o povo. Ele diz: Senhor, olha, eu não sei fazer isso não. Me dê sabedoria aí para guiar o teu povo. Em Rios você vai ver isso. Ele sabia que estava diante de uma grande tarefa e aí ele pede a Deus que o ajude, lhe dê sabedoria para isso. E Deus deu a ele sabedoria. E com a sabedoria que ele recebe, né, ele começa aí a pesquisar as coisas, a cuidar do povo e a analisar aí a vida. Ele pede, ele recebe essa sabedoria. Ele vai reconhecer que Deus deu a ele a sabedoria, fruto aí da oração, que resposta da oração que ele faz. Mas ele percebe uma coisa. Ele percebe que apesar de toda a sabedoria que ele recebeu, ele percebe que essa sabedoria, por maior que ele tenha, ela é limitada. Salomão, fim da sua, no livro de Eclesiastes, né? Ele vai aí concluir que essa sabedoria humana, ela não é de grande valia. Ele vai fechar dizendo que isso é pura vaidade. Ele vai
comparar aí essa sabedoria como agarrar vento. E por quê? Ele vai descobrir que o acúmulo de conhecimento não significa de fato sabedoria para a vida. E se nós olharmos hoje, nós vamos ver que tem muitas pessoas recebendo muita informação, mas nenhuma direção real para a sua vida. A sabedoria, ela tem realmente um propósito. Mas ela vai ser inútil quando ela não for usada para os propósitos de Deus. A sabedoria, ela vai ser útil quando ela estiver em Deus, a sua razão. A sabedoria sem Deus é como alguém que agarra vento. Você deve pedir sabedoria, obviamente, não é? Tiago, ele vai dizer isso, olha, se alguém de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente. Tiago, capítulo 1, verso 5, vai dizer isso. Mas Salomão, ele chega já com uma idade avançada, olha para a sua vida e ele percebe que a vida, ela só vai ter sentido em Deus. É em Cristo que a vida toma sentido. É em Cristo que as nossas buscas por sentido, é em Cristo que essa busca ela encontra a razão. Somente em Cristo. Para que você não olhe para a sua vida e veja que correu em vão. Você precisa fazer de Cristo o sentido da sua vida. Ele é tudo o que você precisa. É somente dele. Ele é suficiente na sua vida. Todo o resto, se a sua vida e se a sua esperança estiver nessas coisas, só vaidade, somente vaidade será. Palavras do pregador. Vaidade de vaidades, diz o pregador, vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Mas a palavra de Deus permanece para sempre. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Quer um sentido para a sua vida? Quer uma sabedoria que vai lhe conduzir? Sua sabedoria que vem do alto. É essa sabedoria que vem do alto que te ajuda a caminhar com o propósito de Deus para o alto.
Uma geração vai e a outra vem, mas a terra permanece para sempre, até o tempo que Deus determinar. Dê um sentido para a sua vida, que não esteja pautado aí nas coisas que você vê, nas coisas do aqui e do agora, para que você não chegue ao final da vida e ache que foi só vaidade. A sua vida precisa ter um sentido, e o sentido para ela é Cristo Jesus, o Senhor. As coisas, elas vão se repetir, o sol nasce e se põe. A chuva vem e vai, os rios correm para o mar. São ciclos que se repetem. Mas Deus tem um propósito para você. No seu tempo, na sua geração. E tem um propósito para você na eternidade. Viva para Ele. Viva por Ele. Viva para agradá-lo. Com sabedoria que vem do alto. Conhecimento, ele é útil, realmente. Mas precisa estar associado. Precisa estar à disposição do Senhor. Porque senão, ao final da vida, você vai perceber que correu atrás do vento. A sabedoria é útil quando usada para os propósitos de Deus, porque a verdadeira sabedoria vem somente dele. Deus abençoe você, um grande abraço e até a próxima.